Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os 8 verbos que são super utilizados na língua espanhola. Se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards para você conferir depois, né? E 2 desses verbos foram o verbo decir e o verbo hablar, né? E aí eu recebi alguns comentários de vocês com dúvidas na diferença entre eles, né? Já que eles são praticamente sinônimos. Então, eu preparei esse vídeo, né, no qual eu vou explicar todos os detalhes sobre a diferença entre o verbo decir e o verbo hablar. Bora lá pro vídeo. Olá, que tal? Para quem não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é André Siviero, eu sou o professor e fundador da escola Você Falando Espanhol, criador do método Vale, e eu ensino você a falar espanhol de maneira acelerada e efetiva. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar falando sobre o verbo hablar, né? Seguinte, o verbo hablar nós vamos usar no sentido de falar mesmo, tá? De conversar, de se comunicar com a pessoa. Vou dar alguns exemplos aí para ficar mais claro isso para vocês. Necesito hablar contigo sobre o trabalho de hoje. Ou seja, eu preciso conversar, né? Eu preciso falar com aquela pessoa. Então, eu uso o verbo hablar. Vou dar mais um exemplo. ¿Por que não hablas com tu madre? Então aqui, mesmo conceito do exemplo anterior, né? Por que você não fala com a sua mãe, certo? Verbo hablar. Antes de seguirmos para a explicação do verbo decir, eu aposto que você esqueceu de deixar o seu like, né? Tudo bem, eu te perdoo, não tem problema, eu também sou esquecido. Dá tempo ainda, tá bom? Deixa aquele joinha, que é super importante para nós. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreve. E ativa o sininho de notificação, né? Para receber aí, em primeira mão, todo o conteúdo novo que aparece por aqui, tá certo? E se você quer mais dicas de espanhol, me segue também nas redes sociais, no @você falando espanhol, que também tem bastante conteúdo bacana por lá, valeu? Vamos lá então, verbo decir. O verbo decir é o equivalente ao nosso dizer em português, tá? Então, nós vamos usar esse verbo no sentido de afirmar alguma coisa, né? De opinar. Quando você vai se referir a algo que outra pessoa disse. Enfim, vou dar um exemplo. Uma situação que acontece aqui todo dia na minha casa, né? A minha mulher pede para que eu leve o lixo toda manhã, certo? Se eu quiser contar isso para vocês em espanhol, eu vou dizer: Hoy por la mañana mi mujer dijo que tengo que sacar la basura. Então eu estou me referindo a algo que outra pessoa disse, né? No caso, a minha mulher. Então, eu uso o verbo decir, nesse caso conjugado no passado, né? Imagina se eu falasse que mi mujer habló que tengo que sacar la basura. Não fica estranho? Então, além dessa teoria que eu estou ensinando para vocês, a melhor maneira de vocês saberem se o correto é utilizar o verbo decir ou o verbo hablar é na prática, tá? Quanto mais vocês mergulharem no idioma, mais natural isso vai ficar para vocês. Vou dar mais alguns exemplos com o verbo decir. Vamos lá. No quiero. Te dije que não me gustaba el café. Então, vocês percebem como tem exatamente o mesmo contexto do nosso dizer em português? Né? Eu te disse, né, que eu não gostava de café. Eu estou afirmando isso. Então, nesse exemplo, eu não posso usar o verbo hablar, porque fica estranho, né? Eu te hablé que não gostava de café. Percebe como soa mal? Vou dar um último exemplo aí para que fique bem clara essa diferença. Algo me dice que vai llover esta noche. Então aqui eu estou dando a minha opinião, né? Imagina se eu digo algo me habló que vai llover esta noche. Não fica legal, né? Ah, André, é um erro grotesco se eu falar decir no lugar de hablar ou vice-versa, né? Em muitos casos, não é um erro grotesco, mas é um erro, tá? Vou dar um exemplo. Él me dijo que soy simpático. Se você fala, ele me habló que soy simpático, vai ficar estranho para o nativo isso, entende? Porque não é a forma correta de se dizer. E esse erro muitas vezes acontece por conta da pessoa querer traduzir do português para o espanhol, né? Porque em português a gente fala, ele me falou que eu sou simpático, né? Isso é super comum. Por isso que eu sempre bato na tecla da importância que tem você pensar em espanhol e não traduzir do português para o espanhol, vale? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né? E aí, me conta, ficou claro a explicação para vocês? Se vocês tiverem
mais alguma dúvida, né? Mesmo que seja aí de outro tema, deixa aqui pra mim nos comentários, tá bom? Que eu gravo um vídeo aí e te ajudo com o maior carinho. ¿Vale? Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.